Futebol 90, agora sim, agora vamos lá para começar a debater aqui os assuntos do dia. E olha, um deles tem a ver com o Cavani de novo sendo especulado aqui no Brasil. Pelo seguinte, e não é a gente que está dizendo não, é a imprensa espanhola. Coloca pra gente aí, olha aí, o Sport, o jornal catalão, tem aspas que falam assim, ó, o irmão e representante do atacante, o Walter Guglielmone, já tem uma oferta do Corinthians que em termos salariais seria superior ao que o Barcelona estaria disposto a pagar ao Cavani em 1 ano e meio de contrato. E é nesse aspecto que o clube brasileiro mantém as esperanças de contratar o jogador uruguaio. Olha aí, Pedro Ivo Almeida. É claro que tem a negociação, tem o que custa para trazer, mas, em termos de salário, o Corinthians está com o investidor, a gente sabe bem, que quer um nome de peso para a posição de centroavante. Oi, tudo bom? Oi, Cavani. Eu acho aqui, ó, o Capitão tá dando oi junto comigo aqui. Seja muito bem-vindo, Cavani. Não, vocês querem ver a bola rolando, mas e depois, como é que paga? Não, mas o Corinthians tem um investidor, né? Eu acho preocupante quando o Barcelona está com o pé mais no chão do que o Corinthians. Mas isso já faz tempo. Eu acho preocupante. Verdade. E, Dani, com todo respeito, é uma loucura. Você achar que uma proposta daqui em cima com a proposta do Barcelona é algo normal. Eu queria ver o Cavani, claro, pegar a folga, ir para Itaquera, ver o Cavani. Claro que a gente queria falar do Cavani todo dia, ver imagem de treino. Mas, Dani, é uma loucura. Aí vai chegar lá na frente e ele vai fazer porque está devendo, porque tem que fazer acordo com o empresário, porque está em crise, porque deve salário, porque chega no final do ano todo mundo incomodado. É do caramba ver o Cavani, é legal pra caramba, joga bola pra caramba. Mas dá mesmo banho se em for tudo que é jogador daqui. pagando? Mas aí a gente não pode defender que o futebol se profissionalize, vire algo sério, tenha pé no chão, quando o Corinthians está oferecendo um salário maior que o Barcelona, achando que o Cavani é a solução hoje. O Cavani tem um patamar de salário europeu alto, Dani. Não é que ele é um cara que está encostado na Europa. Ele tem mercado na Europa. Exato, tem mercado na Europa. Por mês, hein? Não é por ano, E não. o Corinthians por não mês. é o Flamengo, o Corinthians não é o Palmeiras, o Corinthians não é o Atlético Mineiro. A verdade é essa. Hoje, em termos financeiros, saúde financeira. O Corinthians não é esse tipo de clube. Então, assim, eu acho legal pra caramba. Assim como o Fábio acha, você acha, mas eu acho uma loucura. Acho uma temeridade. É um pouco contraditório, né? Sabe por que eu vou falar? Porque dois dias atrás, um dia atrás, eu li uma notícia sobre o Corinthians perdeu uma ação do Jean, volante, Sim. que mal chegou ao Corinthians. E uma das desculpas utilizadas pelo Corinthians, desculpa não, né? Uma justificativa, né? Foi por conta da pandemia e por conta também da dívida que ele fala, que inclusive chega a 1 bi e meio, né? Então ficaria impossível de pagar o Jean, né, o processo. Aí o juiz olha aquilo ali. Opa, peraí. O que eu falo pro clube assim, é contraditório isso. É uma coisa que é legal em termos esportivos. Ótimo, eu também gostaria de ver o Cavani. Tanto que eu falei que o Cavani é a cara do centroavante do Corinthians. Sim. É a cara do centroavante do Corinthians. Cairia como uma luva. O problema, o que eu acho é o seguinte, com esse dinheiro você não conseguiria fazer um time mais forte. Então, E mas aí, assim, Zé, eu vou te colocar um cenário. Diga. Diminuir um pouco essa exposição do Cavani. Sim. E você conseguir transformar esse time num time forte, em que ele pode brilhar em todas as frentes, em todas as competições, ele pode brigar por chegar numa final, ter um time equilibrado, para você não ficar dependendo tanto, por exemplo, do Renato Augusto. Tudo bem, é ótimo ter o Cavani lá. Marca o Renato Augusto. Como é que o Cavani vai pegar a bola? Deixa eu só colocar um cenário. Sim, deixa eu só colocar um cenário aqui para vocês, que aí eu quero ouvi-los, também quero te ouvir, capitão, sobre isso. Óbvio que a gente faz essa festa na brincadeira, porque seria maravilhoso ver o Cavani vestindo a camisa de um clube brasileiro, qualquer que fosse. Exatamente. Só que eu acho que tem uma questão que é assim, eu não tenho ciência, não tenho conhecimento dos termos desse acordo com o investidor. Mas parece que esse investidor, ele está disposto a investir num nome de peso específico para a posição de frente. Vou falar para você uma coisa. Às vezes o investidor, Zé, ele não quer pagar as contas do clube. Sim. Ele fala, as contas do clube são suas. Mas quem o meu interesse é vincular a imagem, a minha marca a um jogador do tamanho do Cavani. Mas aí eu vou cumprir esse contrato com ele. Então, você não consegue pagar uma dívida trabalhista do Corinthians, o investidor, a vontade dele não é essa. Isso é um problema seus, né? É um problema do Corinthians. Eu estou até ajudando vocês, que eu estou tirando o peso de um jogador grande, eu estou contribuindo para que o Corinthians se torne forte, para aliviar um pouco esse peso
peso de vocês. Mas a dívida é sua. O investidor não vai ter interesse em pagar uma dívida do Corinthians. Talvez tenha interesse em associar a marca dele a um jogador do tamanho do Cavani. Mas o que eu acho é o seguinte, que tem que olhar dessa forma. Se o investidor fizer um contrato onde o salário do Cavani será pago pela CNPJ, pela pessoa jurídica do investidor, que não vai gerar nenhum passivo ao Corinthians, aí é outro papo. É o que a Dani Agora, falou, o investidor usa o Corinthians, usa o jogador. Aí ele eleva, alavanca a imagem dele, porque está bancando o Cavani, mas o passivo lá da frente vem pro Corinthians. Sim. Aí é aquela história, um tá entrando com Sim, foi o que a Dani falou. A gente tem que entender quais são os termos do contrato, né? O que eu fiquei sabendo, conversando com fontes, né? Fontes é o seguinte, o Duílio tinha uma empresa, tinha um patrocinador, que gostaria de pagar, acho que cerca de 3 milhões. Não sei se são 3 ou 6 milhões, alguma coisa assim. 3 milhões de diferença, uma besteira. Não, eu não sei se era realmente... esse número eu não sei exato, se era 3 ou 6 milhões, isso, em real. Tá. Essa empresa, ela vai pagar 18. Então... para vocês terem uma ideia... Pagar 18 do montante total do Cavani? O número era 18 milhões. Mas é 18 o quê? Mês? Não sei, acho que é mês. 2 anos, entendeu? Eu acho que é muito delicado, porque... O que eu queria chegar é justamente no que você estava tocando no assunto, né? Por que eu falo que o Corinthians pode se tornar... Pode fazer um time mais equilibrado em relação a isso e cuidar um pouco das outras coisas? É obrigação dele, né, Zé? Porque o que acontece? Se você analisar... Você falou sobre o contrato desse novo parceiro. A torcida do Corinthians sabe qual é o contrato com a Caixa Econômica? Não sabe. A torcida do Corinthians sabe qual é o contrato com a Odebrecht, o que está acontecendo? E o tanto de passivo que gera depois, Entendeu? Exatamente. É isso que a troco de estou te ajudando agora. Esse é o meu ponto. O meu ponto é esse, entendeu? O que eu penso é no clube, na saúde e o bem-estar do clube. Porque o que acontece? Não adianta nada você, beleza, eu estou com o Cavani aqui, legal, conquistei títulos, não conquistei títulos, a gente não sabe, porque ele pode vir jogar ele não é garantia de título, né? Mas ele não se paga em marketing, de outras maneiras? Isso aí é balela, não se paga, Dani, é muito caro. Mas aí o problema... Porque é muita conta para pagar, além de só o Cavani. Se o igual a história do Daniel Alves, lembra do Daniel Alves? O Daniel Alves vai se pagar. Se o Corinthians tivesse Então, mas o Daniel foi diferente, né, Pedro? Porque o Daniel, ele chega no São Paulo com um contrato e o São Paulo imaginando que através do nome do Daniel iria arrumar um patrocinador. Mas o Corinthians, esse movimento é outro. Esse movimento é um movimento que já está... Não, então, mas o movimento do São Paulo foi errado com o Daniel. Eu vou expor o Daniel e eu vou arrumar um patrocinador. Não arrumou. Tanto que o próprio Casares... Se o Corinthians trouxer o Cavani, sozinho é uma loucura. Tanto que o próprio Casares falou. A gente quer, mas é uma loucura. Agora, com o investidor por trás pesado e entendendo os termos, se o investidor se responsabilizar... Esse investidor vai pagar do primeiro ao último dia? Mas é o que tem que estar não vai gerar nenhum passivo ao clube? Tem que estar no contrato. Quando você senta... O Capita tem uma frase muito interessante. O investidor só quer saber dele, não quer saber da dívida do clube. Sim, exatamente. Só que quando você... dirigente do Corinthians senta com ele, você tem que pensar no Corinthians. Não. Você não tem que pensar só nele. Exatamente. E aí quando ele vira e fala, tem X milhões para trazer o Cavani, aí eu vou entrar no Zé. Pô, não dá para trazer 4 jogadores bons? Então aí... Mas isso aí, não alavanca a marca, isso aí não comunica com o torcedor. Então, assim, a gente tem que entender se o cara quer só pensar na marca dele, se o clube você quer só responder para a torcida, ou se você quer montar um time forte, competitivo, entendeu? Esse é meu ponto. Eu acho que é loucura você pensar... precisa, eu acho que é loucura você pensar no Cavani fora do contexto. De tudo que envolve a chegada dele, o clube que tá, o que pode gerar de passivo lá pra frente. É do caramba a gente pensar, caramba, o Cavani vai estar jogando aqui, no quintal, no Brasileiro, Copa do Brasil, Paulo... Mas e o resto? Tem um pacote. Mas nós conversamos aqui tem que colocar esse pacote para o investidor. No primeiro dia, nós conversamos isso aqui sobre a possibilidade, né, quando foi ventilado a questão do Cavani. Sim. E assim, comentei que o Duílio, prova, faz uma coisa diferente. Até então, o Duílio era dirigente. Foi o Duílio que contratou um monte desses jogadores, inclusive o Luan, que custa não sei quanto aos cofres do clube todos os dias, todos os meses. Era o Duílio que estava tirando foto. Então faz o seguinte, olha, o contrato com o patrocinador é isso aqui. Transparência. É o que você fala sempre, mostra, transparência, né? Mostra. Se você não deve, se é uma coisa correta, se é uma coisa tudo certinha, coloca. Sim. Tá aqui, ó, o contrato é aqui, ó. Aqui, contrato, beleza, tal. Isso chama-se transparência e você acrescenta ainda mais credibilidade. Por quê? Porque aí outros parceiros, opa, peraí, o negócio está correto, eu posso ganhar também com isso. Sim. Já que você está partindo para o lado do marketing, como o Pedro está falando, marketing, o que vai me arrecadar isso daí? O que vai trazer para mim? Marcas.
O que eu posso explorar nisso? Retorno financeiro, pacotes de patrocínio, aquele patrocínio na manga, o patrocínio nos shorts, na testa do jogador, né? Porque hoje tem todos os tipos de patrocínio. Beleza, então eu estou vendo aqui, eu sou um patrocinador. Como foi o contrato desse aí, do agronegócio? Foi assim, assim, assim. Isso me interessa. Ou, por favor, departamento de marketing, quero conversar com o Corinthians. Ótimo. E você vai conquistando isso, porque até então, eu não sei se a credibilidade do Corinthians ela é 100%, por tudo isso que está acontecendo. Por tudo isso que já aconteceu. Pelo passado Pelo também. passado. E a marca do Corinthians é muito forte. A marca do Corinthians é muito forte. Então, trabalhem com transparência. Vocês ganham credibilidade. Não só com os patrocinadores. Com o torcedor. Porque na hora que você fala assim, torcedor, me ajuda. Eu preciso que você compre, sei lá, um pacotinho, uma rifa ou alguma coisa. O torcedor do Corinthians vai lá e banca. Porque ele está vendo que o dinheiro, onde ele está investindo, o dinheiro está indo lá. Entendeu? Eu nunca me esqueço quando... Jogar limpo, né, Zé? Sim, quando aconteceu do negócio do... o Corinthians vai ser o estádio da Copa e tal. E eu não estou falando assim, como é que foi, como não foi. Eu vou me referir à torcida. Teve todo o imbróglio. Não vai existir, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Os torcedores corintianos acamparam na frente da porta, não tinha nada. Tinha só o portão onde entravam os caminhões. Os torcedores corintianos acamparam ali na porta e falaram assim, esse estádio é nosso. Então, assim, para que as pessoas entendam, para o presidente do Corinthians, que acho que entende e reconhece, sabe o tamanho e o valor da torcida, transparência, credibilidade, apoio da torcida, né? Isso tudo gera um time forte, isso tudo gera um time competitivo, isso tudo vai gerar para o Corinthians e para o próprio Duílio uma imagem em que a gente não vai falar mais, não vai tocar mais naquele assunto, o Duílio que estava tirando foto com o Luan. Não, foi o Duílio que tirou a foto com o Luan, mas foi o Duílio que arrumou o clube, que consertou todas essas coisas, que fez da maneira correta para que explodir lá na frente, né? Você não vai ter mais isso, né? Você não vai ter mais isso. Se ele mostrar aqui, ele sabe. Sabe até onde vai. O Zé tem a questão de achar que vale mais. O Pedro, pelo que eu entendi, vai na mesma linha. Pensar em mais reforços, em mais quantidade para outras posições, capitão, do que, de repente, trazer um nome forte como o do Cavani. Aí eu quero saber de você. Se você acha isso também, se faria sentido, pensando só na coisa, no racional, vamos tirar nossa paixão aqui, nossa emoção da coisa. Porque tem a história de precisar ainda de um volante. Tem a zaga do Corinthians, que por mais que... Se o João sair, se o João sair, aí eu acho que precisa contratar um zagueiro urgentemente. Lateral mas já direito. tem a coisa da zaga envelhecida, sem ali peças de reposição à altura, né? O Duqueiroz joga improvisado, o Piton joga no Fábio Santos ali. Como é que você vê essa possibilidade? Se fosse para fazer uma escolha e você pudesse participar dela, assim, o Cavani ou pensa no elenco como um todo? Olha, se fosse como clube em si, eu acho que é pensar como um todo. Né? O Corinthians precisa de outras peças também para compor e se tornar esse elenco mais forte. O que eu bato na tecla só é com relação ao investidor. Então, você tem uma pessoa disposta a investir num jogador do peso do Cavani, e vamos colocar aqui uma suposição de que ele vai manter esse contrato todo, então isso não teria custo para o Corinthians. Sim. Então, o investidor vem com um jogador grande, seja o Cavani ou outro, e o Corinthians, de uma certa maneira, ele tente contratar essas outras peças, né? Porque essa é uma conversa, aquela conversa de você fecha a sala de reunião e o investidor está colocando o dinheiro dele. Então, ele tem prioridade na escolha que ele faz. Eu quero um jogador ou eu posso diluir esse dinheiro em 4, 5 que não vão me trazer tanto retorno aí de imagem. E como Corinthians, eu acho que você tem que pensar em mais peças. Eu acho agora, se você tem uma ajuda, o apoio total de um investidor para trazer um jogador e ele escolher um jogador como o Cavani, eu acho que vale muito assim. Porque o investidor traz o Cavani e o Corinthians se movimenta também para trazer outras peças. Eu acho que é isso que o Duílio está pensando, é isso que o investidor está pensando também. E o Corinthians precisa de mais jogadores, né? Sim. Mas também não pode negar uma oferta financeira de uma empresa para trazer um jogador do tamanho do Cavani. É só lembrar, eu não sei exatamente o número, mas se eu não me engano, o Corinthians tem a 3ª ou a 4ª folha salarial mais alta do futebol brasileiro. Sim. Eu fico fazendo um paralelo aqui que eu não sei nem se ele vai fazer sentido, tá? Eu peço perdão aos especialistas se acharem que não faz. Mas é porque eu fico imaginando assim, ok, você está todo endividado, você está cheio de conta atrasada, mas chega alguém e fala assim para você, olha, eu vou te dar um apartamento. Você para de pagar aluguel. O apartamento é seu, eu vou lá botar no seu nome. Eu não quero pagar suas dívidas, mas eu vou te dar um apartamento. Parece que é isso. Parece que são coisas dissociadas, sabe? Por mais que sejam parte da mesma conta de um clube. Tem muitas dívidas, não tem? Você tem muitas dívidas pessoais. Bastante. Aí o cara vira e fala que vai te dar um apartamento.
Aí o cara vai te dar um apartamento de alto padrão. Você tem como sustentar a manutenção desse apartamento? Você tem como pagar as contas desse apartamento? Não, ele vai pagar Você tudo. tem como viver... Não, ele vai pagar, ele vai te dar. Mas ele precisa girar. O apartamento, quando você compra apartamento, não é que ele tá lá... Você tem que pagar manutenção. Condomínio, IPTU. Você tem que pagar condomínio, tem que pagar IPTU. Você Mas tem aí você coloca no contrato, né? E aí se você colocar no contrato, eu aceito o apartamento, mas você vai pagar o condomínio e IPTU. Não adianta eu receber um apartamento de 10 milhões, você não tem condição de... mas é de 10 milhões, mas eu não consigo pagar o primeiro mês dele. O que o Pedro está dizendo... A gente já viu outros movimentos desses, né? O Cavani. A gente já viu, o Marcelinho Carioca já chegou no Corinthians por patrocinador. O Túlio já chegou no Botafogo com patrocinador. Então não é algo... Mas se o patrocinador bancar, não, Pedro. O que o Zé fala, tem que estar preto no branco. Cadê? O que a Dani sabe. O que a gente está querendo, que é o cenário perfeito, é o quê? O patrocinador, no bom coração dele, ele fala assim, não. E tudo bem, então eu não vou trazer o Cavani, não vou associar a minha marca a ele, e eu vou dar o dinheiro para que você pague todas as suas dívidas. O Ronaldo fez isso no Cruzeiro. O Ronaldo, em nenhum momento, ele falou que iria trazer... O Ronaldo, olha o movimento, ele comprou o Cruzeiro, mas em nenhum momento o Ronaldo falou, eu vou trazer um jogador do peso do Cavani. Eu vou pagar as contas, então tudo é um acordo. Mas o negócio é dele agora. Mas é um acordo, o negócio é dele. O que a Dani está dizendo, né? Pelo menos que eu entendi, se por favor me corrija. Tá? Para vocês me explicarem. O apartamento seria o Cavani, as dívidas o patrocinador pagaria. O problema são as outras dívidas. É isso. Que o clube teria que arcar. Eu acho. Que aí seria, por exemplo, os salários, as novas contratações. Dos outros, né? Dos outros, é isso que eu estou dizendo. Mas é um problema do Corinthians, então, né? Mas o que a Dani está dizendo é isso, né? Que você tem tudo pago, você está tranquilo. Mas e o Pedro está dizendo, tudo bem, você tem tudo pago, mas você tem outras despesas que você precisa arcar. Como você vai arcar com isso? Porque o Corinthians precisa fazer outras contratações. Com qual dinheiro? Como? Porque o Corinthians mandou, se não me engano, 9, 10 jogadores, não foi? Foram 9 ou 10 jogadores no mínimo, pelo menos que eu estou lembrando aqui, para poder contratar 4. E essas 4 contratações, o que acontece? Fizeram com que o Corinthians gastasse, eu acho que até mais do que eles gastavam com os outros jogadores. Ou seja, aquele rombo, aquele buraco que vinha acontecendo com o Corinthians, o déficit, né, superávit, déficit e tal, 3 milhões, 4 milhões, 14 milhões, 20 milhões e tal, ele continua. Sim. Eu escutei de um amigo falando assim, não, a dívida vai existir, você pode pagar quanto você quiser. O importante é você fazer um time competitivo. Mas aí eu falo assim, eu pergunto para o torcedor corintiano, vocês viram o que aconteceu com o Flamengo? Não, você tem que pagar as dívidas para depois montar um time competitivo. Você viu? Então, mas o torcedor corintiano gostaria de ser lembrado até hoje, o estádio não é seu, vocês estão devendo o estádio, vocês estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, ou gostaria de falar assim, o Corinthians pagou as dívidas, tem as dívidas que serão, os acordos que foram cumpridos, estão sendo cumpridos, a dívida já diminuiu, nós estamos fazendo uma política correta e agora o time se torna uma potência como o Flamengo? Eu não tenho dúvida que o Corinthians pode se tornar uma potência como o Flamengo, financeiramente, desde que seja bem administrado. Agora, esse que é o grande problema dos clubes quando você tem uma torcida de massa, quando você tem uma camisa de peso. Os dirigentes não pensam a longo prazo. Os dirigentes pensam no imediatismo. A maior prova é quando o Corinthians estava para cair, estava numa situação ruim e a torcida bateu lá com o peso que batia no passado, né? Não foi simplesmente aquela faixinha, nada. Foi uma cobrança dura. Opa, vem cá, William, Renato, vem cá, vamos trazer. Então, assim, você tem que pensar num todo. Não dá para... O Atlético fez isso, mas o Atlético fez esse caminho. O Atlético, ele fez o caminho o quê? É um bi de dívida, só que desde o início do investimento foi o quê? Bom, a gente tem uma dívida, mas a gente acha que a gente vai sanar essas dívidas mais fácil se a gente tiver um time bom, um time mais competitivo, um time que recebe uma premiação alta pelas conquistas, um time que vai encher o estádio. Porque o próprio time se paga, né, o torcedor vai querer assistir esses jogadores. Porque o próprio time se paga com as conquistas. Mas o mais importante é, independente né, o que você coloca na frente, se você pode montar um time competitivo pensando em sanar as dívidas. O Flamengo pensou em sanar as dívidas para depois montar um time competitivo. Exatamente. O que você não pode é abandonar o sanar as dívidas, né? Você fala, não, eu vou ligar o botão do palavrão para eu ter uma conquista e marcar meu nome. Parece que o Atlético está tentando fazer um outro caminho e o Corinthians com esse novo parceiro também. E o Atlético tem um planejamento. Você sabe a questão do estádio, como está entrando, como vai entrar, o que vai ser feito, como serão feitas as coisas para você pagar essas dívidas. Os próprios mecenas, né, que estão colocando dinheiro, olha, vai ser assim, assim, assim. Você já tem um começo, meio e fim. Eu acho que é isso que falta para o Corinthians.
Eu entendi. Aqui eu acho, assim, como um cara que entrou lá com 4 para 5 anos de idade, saiu com 20, meu irmão entrou com 4 anos, saiu com 20 e poucos também, pra gente que tem esse lado sentimental, porque é impossível você desassociar isso. Claro. Né? É ruim você ver esse tipo de situação, porque você sabe o tamanho da potência do Corinthians. Você sabe, eu sei o tamanho que é e a paixão do torcedor, o que o torcedor é capaz de fazer para ajudar esse clube. Mas por que os dirigentes não ajudam os torcedores? Me ajuda a te ajudar, né? Sabe, é isso. Não, eu entendo o que você está falando. Eu estou tentando ler as mensagens aqui na hashtag, mas tá uma maravilha. Porque quem acha que tem que contratar o Cavani está xingando metade da bancada, quem acha que não tem que trazer o Cavani está xingando isso é legal, metade. Isso é legal. Sem palavrão eu leio, gente, não tem problema. Sem palavrão eu leio. Tem uma aqui do Marcos Hernandes que fala que parece óbvio que para tirá-lo da Europa tem que ser uma proposta competitiva, que senão ele obviamente vai ficar na Europa. Agora, para a gente fechar isso, uma rodada aqui rapidinho. Pedro, começar com você. Beleza. Tá se especulando o Cavani. Aí vem o menino que descobriram na base dos Alpes ali, de não sei onde. A torcida do Corinthians vai ficar como? Mas é preciso entender também, ser justo. Quem falou que o Cavani tem uma proposta em mãos de salário do Corinthians foi a imprensa espanhola, não foi a diretoria do clube. Então, bate lá e cobra lá. O Corinthians em nenhum momento disse que está negociando com o Cavani. Exatamente. O Corinthians recentemente teve a coletiva do Roberto, foi semana passada, Zé? 15 dias atrás, eu acho. Acho que foi até menos, a gente debatia aqui semana passada. O Roberto, o Alessandro... Foi logo quando saiu, né? Ele foi questionado e o Roberto falou, não, nós jamais conversamos. Ele falou, jamais conversamos. Não descartou, até porque não se sabe qual é a negociação, qual é a proposta que vai chegar, se o intermediário vai oferecer, se o patrocinador vai ajudar. Mas, assim, em nenhum momento a diretoria do Corinthians está vendendo essa ilusão. A gente precisa ser justo. Sim. A gente está debatendo a informação de jornal espanhol. Pode ser que sim, pode ser que não também. Sim. A diretoria do Corinthians, às vezes, pode estar tendo pé no chão que a gente está falando aqui. Então, eu não acho que seria justo, por exemplo, cobrá-los se chegar o atacante Pedro Ivo lá da terceira divisão, entendeu? Aí, eles não venderam essa ilusão para o torcedor em nenhum momento. Você nunca vai ser terceira divisão. Pode ter certeza mas hoje em dia tá ruim, até o joelho já tá doendo aqui. Não tem problema, a gente corre para você. Fica ainda tem a história, o Facincani, agora ele está de folga, mas o Facincani disse na semana passada que o Palmeiras não permitiria que o Cavani fosse para um outro time, que pensaria em cobrir propostas à Leila. Então tem muita coisa aí, claro que ainda é tudo muito obscuro. Agora, para a gente fechar esse assunto, como é que é? Fizeram um anúncio no Twitter já, é isso? Tem brincadeira de torcedor? Bota aí pra gente fechar o assunto. Meu Deus. Com certeza que ia aparecer isso. Aí, Zé Elias, Cavani anunciado. Ok. Então, mas é justamente por conta do que aconteceu. Drogba. Eu vou falar uma coisa, desculpa, as pessoas vão entender eu vou falar o que eu penso. É maravilhoso. Justamente por essa contratação que o Corinthians passa a ser chacota. Mas isso já aconteceu em vários clubes. Dani, mas já teve o projeto Vasco, não, Dani, mas eu não tô falando, do Cavani, Dani. Eu não tô falando do Cavani. Eu não tô falando do Cavani, eu tô falando do rapaz que tirou ali. Eu não tenho nada contra o Luan, não é isso. Mas a questão é isso. A questão, infelizmente, que eu toco nesse assunto é você, por conta desse tipo de situação, você jamais pode ser levado a sério. Porque se você, a partir do momento que você coloca a foto do Luan imitando o Cavani, você está dizendo o quê para o Corinthians? Olha o que vocês fizeram. Sim. Você tá mandando você está tirando sarro do Corinthians. Uma contratação que não deu certo. Mas não deu certo, mas qualquer um que quisesse levar a sério e tivesse o dinheiro hoje na mão, naquela época não contrataria. As informações, né? Não contrataria. Não é possível que você pague 20 e tantos... Quanto custou? 20 milhões? 20 milhões, 20 ou 26 milhões, 20. Alguma coisa assim, por 50%, não é nem 100. Sim. 50% de um jogador que estava 2 anos sem jogar, sendo criticado, sendo exposto em todos os aspectos, não é só... E aí você tem que olhar hoje no futebol, você tem que olhar campo e extra-campo. Sim. Recentemente nós temos eu li uma notícia do Guardiola com o Foden e com outro rapaz que saíram, né, deram uma saidinha, os caras fora do jogo. Perguntado para o Guardiola, aqui precisa ter foco. Sim. Aqui precisa jogar, tem que ter responsabilidade. A mensagem foi essa. E aí você vai lá e ainda paga 20 milhões por 50% do pacote. O que eu fazia fora de campo, continuo fazendo, eu não estou me lixando porque a vida dele, a vida dos jogadores, eu odeio falar isso porque os caras têm a liberdade de fazer o que eles quiserem. Eu não tenho nada que me falar sobre isso. Mas você tem que analisar tudo isso. E aí você vai lá e ainda contrata, e aí você é obrigado a escutar isso e ver isso. E você não pode reclamar. Você não pode reclamar.